Queria te falar, no início da palestra, você falou que trabalhou no time sharing e não gostou. Todos os anos eu vou para os Estados Unidos, minha filha estuda lá, faz mestrado. Ai, que legal. Isso, e a gente vai realmente para obter os descontos da Universal e na Disney nós vamos verificar a apresentação do time sharing. Todo ano isso aí. Que aí você ganha o ticket, né? Isso. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso aí, que realmente ele não é legalizado no Brasil, mas lá é. Então, realmente, eu não posso ir sozinho. Se eu for solteiro, sim. Mas se eu for casado, eu tenho que ir com a família, realmente, para eles realmente colocar esses... Se todo mundo conhece o conceito do timeshare, o dono, ele vende você passa a ser dono de uma semana específica por ano daquele imóvel. Então, você tem 52 proprietários para o mesmo imóvel. Tá? Você tem escritura, tem tudo. A prática hoje é que, se você não for uma pessoa extremamente programada, você sabe quando você vai tirar férias, etc., não tem valido a pena. É a experiência que a gente tem tido com clientes que compraram na empolgação. Porque depois eles querem vender e não conseguem. Eu recebo uma quantidade de e-mails enorme de pessoas pedindo: vende meu timeshare que eu quero comprar uma casa. Não conseguimos vender. E depois existem outras taxas que eles acabam cobrando. Taxa de manutenção anual. Se você quer trocar a semana 3 do ano para a semana 10 do ano, paga não sei quanto. Se você não quer ir para Orlando e quer usar o timeshare lá de Miami, paga mais não sei quanto. No fim, tem um custo adicional que não tem valido a pena. Sim. A minha pergunta, se nós formos ser parceiros, né? Nós entramos com o comprador e você entra com os imóveis lá que vão ser oferecidos, né? Uhum. Nós vamos ter que analisar o nosso cliente, né? O perfil e o mais possível direcionamento para que você saiba, né, o que ele quer, né, do outro lado lá. A questão do financiamento. Esse financiamento, ele é aprovado? Como que seria a parte de aprovação de um cliente daqui do Brasil? Deixa eu só fazer uma ressalta. Você não precisa saber detalhes, não, porque até para você poder fazer as perguntas, você precisa conhecer o que é oferecido lá, né? Quais são os tipos de imóveis mais vendidos. Então, não se preocupa tanto com isso. A parte do financiamento, se ele tem capacidade financeira. A qualificação de um financiamento, isso é importante vocês entenderem. Não é só o comprador que precisa ser aprovado. O imóvel também tem que ser aprovado. Então, os bancos, quando vão olhar um contrato que tem um financiamento por trás, ele vai ver se aquele imóvel é financiável. Por exemplo, recentemente, um condomínio que a gente vende muito de casas de temporada, o banco interrompeu o empréstimo para as casas as townhouses, as casas geminadas. Porque ele entende que tem um risco maior. Então, ele não quer mais financiar aquele imóvel. Então, são os dois lados. O brasileiro, o padrão que eles têm usado é de 25% a 30% de entrada. Alguns bancos estão pedindo 40% de entrada. O restante pode ser financiado nos 30 anos normais, que a gente utiliza lá, e os juros de mercado. Hoje, por volta de 5% a 6%, 6,5% é o que está sendo praticado para esse tipo de empréstimo. Tá? O que eles vão... Ao ano. O que o banco vai olhar vai depender se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa física, geralmente é até mais simples. Se ele tiver um salário, é mais simples ainda, porque o americano gosta do negócio bem quadradinho. Então, ele vai mostrar olerite, vai mostrar extratos bancários, mostrando que ele recebe. E pronto, não é tão complicado. Se é uma empresa, ele vai querer ver balanço da empresa e outros documentos também. Tá? Ok, obrigado. Uma segunda pergunta. Como você conhece o mercado lá nos Estados Unidos, essa questão de se o mercado ele é estável. Por exemplo, o investidor aqui do Brasil, que vai comprar lá, pensando em comprar e depois negociar esse imóvel, como que é a valorização do imóvel lá no mercado? Então, isso é importante porque houve, nos anos recentes passados, um ganho muito grande na valorização do imóvel, porque eles estavam realmente no fundo do poço, muita coisa que o banco não queria mais, né? Então ele estava revendendo por preços bem baratos, fora do preço de mercado, abaixo, e houve uma valorização grande.
Do ano passado para esse ano, houve uma valorização de 24% em média dos imóveis, e que não é a real. O padrão é igual aqui, 4,5% ao ano. Então, dependendo do que você comprar, você vai entrar. Se você estiver comprando um imóvel já estabilizado, numa área com muita procura, a valorização vai ser nessa faixa, de 4% ao ano, 4,5% ao ano. Ok, obrigado. De nada. Prazer. Quando um cliente contrata um corretor imobiliário ou uma imobiliária nos Estados Unidos, automaticamente neste contrato já está embutida a exclusividade por tempo determinado? Se você for vender o seu imóvel, o mais comum, sim, você assim, o captador do imóvel, digamos assim, o corretor que trabalha para o vendedor, 90% das vezes ele tem exclusividade por um período, um certo período de 6 meses, depende do imóvel, 6 meses ou 1 ano para venda. Você falou sobre a questão da assinatura da proposta via, no caso, online. Sabemos que no Brasil, tudo que se faz, digamos, compra ou venda com o país exterior, você acaba sendo submetido a um tratado internacional. Então, a minha pergunta é a seguinte: essa assinatura é do seu conhecimento se realmente o Brasil ele tem realmente autorizado, ou seja, aprovada essa lei para que essa assinatura seja válida? A assinatura tem que ser válida lá, né? Não, mas aí entra a questão... O que existe é o seguinte, como existe aqui o reconhecimento de firma, lá a gente chama notarização, né? E para imóveis, pagamento à vista, a maioria dos cartórios não exige a notarização ou reconhecimento de firma dos documentos. Se houver financiamento, é necessário. Aí se a pessoa não estiver lá, que muitas vezes eles não estão e nem querem dar procuração para alguém assinar, os documentos têm que ser notarizados na embaixada dos Estados Unidos aqui. E às vezes, muitas vezes a gente faz isso por o nosso cliente, a gente marca a hora só para essa questão, para ele vir assinar. Com relação à validade aqui, eu não sei, eu acredito que, para mim, não fez nunca a menor diferença, porque os documentos são todos gerados lá, é um documento americano, e ele é proprietário americano, e ele vai ficar constando no registro público de lá que ele é o dono do imóvel, vai receber escritura normal. Tá certo, se passa pelo consulado, com certeza está garantido. Obrigado. Eu, como um mero corretor, tudo isso que você falou, onde é que o corretor vai buscar o dinheiro para se firmar nessa profissão lá? Olha, o corretor lá que trabalha como a gente trabalha, ganha bem, viu? Não, porque lá você tem um curso disso, tem um curso daquilo, Esse camarada precisa ter dinheiro. Mas ele ganha então, bem. Bom, é uma pergunta que eu estou fazendo que essa vai responder. Então, eu digo que a maioria daqui são elementos de iniciação bem razoável, bem fraquinho, para depois eles crescerem. Isso é o nosso corretor daqui do Brasil. Acho, não é? Eu tenho vários novos corretores entrando para trabalhar comigo, e você sabe que o corretor é autônomo, né? Então, muitos deles que não têm uma condição, uma poupança para poder começar a gerar os primeiros negócios, eles têm outro trabalho. E eles conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. A Andréa, de Jundiaí, diz: Rosana, boa noite. Você explicou o processo de montarmos parceria para a busca e ou aquisição de imóveis no exterior. Como funciona o processo inverso? Por exemplo, eu tenho casas em condomínio de alto padrão disponíveis para estrangeiros que estejam a trabalho ou procurando imóvel no Brasil. Como posso fazer o anúncio destes imóveis? A gente pode fazer de várias formas, inclusive pode listar no MLS também. Móveis internacionais, não há problema nenhum. Mas o ideal é você entrar em contato com um parceiro e ver quais são as outras alternativas que ele oferece, como, por exemplo, anúncios locais, porque justamente a gente conhece várias comunidades lá que podem se interessar no investimento no imóvel aqui. Então, tem outras formas, mas a gente pode fazer a listagem no MLS também. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho um cliente, eu tenho uma pessoa, um conhecido, ele tem interesse em adquirir um imóvel nos Estados Unidos.
eu não tinha nenhum parceiro. Quero saber como funciona isso com você. Por exemplo, no meu caso, ele está me perguntando, me procurando, e eu não sabia ainda com quem contatar. Eu tenho pessoas aqui, mas não... Como aqui é meio complicado. Lá, no caso, eu tenho esse cliente, como é que eu faço? Como é que eu faço essa parceria com você? Eu tenho que me cadastrar com você? Como é que funciona? O passo a passo, você identificando a empresa, se você gostar da nossa empresa, nós temos um departamento que cuida disso. Você vai mandar um e-mail, a gente vai perguntar suas informações, qual é a sua imobiliária, endereços, dados básicos. A gente te dá uma orientação geral, né? A gente te manda um material. No caso, eu sou autônomo, ok? Não represento uma imobiliária. Quer dizer, até represento. Não seria... A Priscila é a pessoa certa para te dar toda a orientação. Tá. Ela é a minha diretora de parcerias. Ok. E a gente, então... Porque essa pessoa deve viajar para os Estados Unidos. Então, ele veio me perguntar o que eu teria, ou se eu teria conhecimento lá, porque ele quer já chegar lá e ter alguém para atendê-lo. Entendeu? E mostrar os imóveis que ele quer dar uma olhada. Ele vai pagar à vista. A gente faz isso todos os dias. E aí, o processo já vi que já perguntaram lá da vista, eu sei que é diferente, mas era isso. Então, eu não me preocupo muito com isso. Eu só tenho que fazer um contato com vocês. Esse o procedimento. Fulano de tal, segue aqui por e-mail, o e-mail da Priscila, ela vai te dar a orientação daqui para frente. Depois eu pego o cartão com vocês, site, tudo isso aí. Tive a oportunidade há um tempo atrás de fazer um contato com o pessoal que trabalhava com o Williams Island lá em Miami. E nós tínhamos aí um contrato, alguma coisa que era feito também por lá. Mas, na verdade, a pergunta vai para o interesse, talvez, pela penetração que nós temos da TV Cresce, para alguns jovens corretores que estão iniciando, que, eventualmente, ele pudesse querer ir para os Estados Unidos para trabalhar lá. Ele precisa do green card? Ele vai precisar fazer alguma coisa? Não, ele não precisa do green card, ele precisa de um visto que dá autorização de trabalho, que pode ser outro. E ele vai poder permanecer lá por quanto tempo? Depende do tipo de visto, né? A gente vai, nesse evento de amanhã e sexta-feira, nós vamos ter palestras específicas sobre imigração, tipos de imigração. Geralmente um profissional independente, né, um profissional liberal assim, um independente, ele precisa ser contratado por uma empresa para poder trabalhar, mas não é uma coisa muito assim usual, não. O H-1B é o visto que seria mais usual para esse caso. Aí tem uma série de coisas de imigração que aí o próprio advogado pode... O que ele poderia, sim, é fazer talvez um estágio, mas observando, trabalhar sem autorização de trabalho é contra a lei. Porque ele teria que fazer ter a licença americana, é isso? É. E para ele ter a licença, ele teria que fazer um curso, ter em ordem em termos de green card. Tem uma coisa, autorização de trabalho. Sim. Ele tem que ter um CPF, equivalente ao CPF, que autoriza ele trabalhar para recolher impostos e tudo. Isso tudo é um processo de imigração. Então, aí é já com advogado, mas a gente tem advogado fazendo palestra quinta e sexta-feira no Hotel 90 também. Luciano Vasoler, de São Carlos. Na verdade, uma pergunta e assim, um questionamento geral. Você teria parceiro para atender em Myrtle Beach, na Carolina do Sul? Recomenda esta região para se viver? Eu tenho amigos que moram lá, é uma das praias mais charmosas da Carolina do Sul. Atualmente eu não tenho nenhum corretor parceiro, mas como eu tenho amigos lá, rapidamente ele saberia identificar um bom profissional para poder indicar para nós. Então, Luciano, acesse o site que vai ter os contatos da nossa palestrante.